Oi turma, vamos começar mais uma aula de história e a aula de hoje é sobre a Idade Média. Os romanos consideravam bárbaros todos aqueles que ficavam além de suas fronteiras do seu império e que não falavam latim. Apesar das diferenças culturais, os romanos e bárbaros conviveram pacificamente durante os 3 primeiros séculos de nossa era. A maior parte dos bárbaros vivia na região denominada Germânia, além do rio Ren. Eram assim denominados povos germânicos. Estes povos tiveram um forte papel na formação da Europa. As relações eram geralmente amistosas, os bárbaros se alistavam no exército, buscavam terras férteis e os jovens dos dois povos se casavam também. No entanto, a partir do século IV, estas relações começaram a mudar. Apesar de serem diferentes entre si, os povos germânicos apresentavam semelhanças em suas formas de organização econômica, política e social. Os germânicos praticavam a agricultura, plantando coletivamente produtos como trigo, cevada e centeio. Também criavam bois, porcos e realizavam atividades comerciais. A sociedade germânica era patriarcal e as decisões mais importantes eram tomadas pelo chefe de cada grupo familiar. A união de várias famílias dava origem a um clã. Na época de guerra, os germânicos escolhiam um chefe que tinha poder sobre um grupo de guerreiros armados. Estes guerreiros faziam um juramento de fidelidade denominado comitatus. A partir do século IV, a convivência pacífica entre romanos e bárbaros foi interrompida com as invasões bárbaras, que destruíram a unidade do Império Romano do Ocidente. Um dos motivos dessas invasões foi a chegada dos hunos, povo que veio do leste da Ásia. Chefiados por Átila, os hunos forçaram as tribos germânicas para dentro das fronteiras romanas. Átila foi um importante conquistador do século V, famoso pelos ataques que comandou contra o Império Romano. Ele era chefe dos hunos, um povo nômade de origem mongólica. Átila parece ter sido um comandante astuto e de grande habilidade. Sob sua liderança, os hunos dominaram e aterrorizaram várias áreas da Europa e da Ásia. Além de habilidosos como guerreiros e de contarem com uma forte liderança, os hunos tinham outra importante vantagem militar: um grande número de soldados, o que era garantido pelas populações que subjugavam, obrigando-as a fornecer homens para o exército conquistador. Átila parecia ter um apetite insaciável por ouro. Se recebesse uma boa quantidade do precioso mineral, era capaz de interromper ofensivas e poupar cidades da destruição. Mas há poucas informações confiáveis sobre sua vida, cercada de lendas, e não se sabe ao certo nem onde nem quando ele nasceu. O que parece certo é que, por volta do ano 434, Átila herdou a liderança de várias tribos desorganizadas e enfraquecidas por disputas internas, conseguindo unificá-las. Ele governou os hunos ao lado de seu irmão mais velho, Bleda, até assassiná-lo por volta de 445, quando se tornou o chefe único de seu povo. Nos 8 anos seguintes, Átila liderou seguidas ofensivas na Europa, deixando em pânico o Império Romano do Ocidente e que ficou apelidado de o Flagelo de Deus. Apesar de ter ficado conhecido como um soberano violento, ele provavelmente não era tão impiedoso como indica a fama que ganhou de seus inimigos. No ano 453, quando preparava um ataque contra o Império Romano do Oriente, Átila morreu, ao que tudo indica, de causas naturais. Ele teria então entre 50 e 60 anos. Com a perda do grande líder, a força dos hunos nunca mais foi a mesma. Alguns historiadores consideram que a busca de terras férteis e as riquezas existentes no Império Romano, aliados às fracas defesas nas suas fronteiras, também estimularam as invasões. Dentre os povos bárbaros invasores podemos destacar os ângulos, saxões, lombardos, suevos, burgúndios, vândalos, ostrogodos, visigodos e os francos. A maior parte desses povos criou reinos independentes no território romano entre os séculos V e VI. Entre eles, o reino franco foi o que mais se destacou. A falta de organização política, diferenças de língua, costumes e a crise econômica foram fatores que fizeram sucumbir a maioria dos reinos bárbaros. Porém, o reino franco teve longa duração, em parte porque um dos reis, Clovis, tinha forte ligação com a Igreja Católica, tendo se tornado cristão por volta de 496. Podemos dividir o reino franco em 2 dinastias, a Merovingia e a Carolíngia. A primeira deve seu nome a Meroveu, avô de Clovis, que havia lutado ao lado dos romanos contra os hunos.
Um dos últimos reis da dinastia merovingia, Carlos Martel, venceu os árabes na Batalha de Poitiers em 732, impedindo assim que toda a Europa fosse invadida pelos muçulmanos. O filho de Carlos Martel, Pepino o Breve, sim, era esse o nome dele, iniciou a dinastia carolíngia. O principal representante dessa dinastia foi o seu filho, Carlos Magno, o mais famoso dos reis francos. Carlos Magno subiu ao trono em 768. Afoito a guerras, conquistou um território que abrangia territórios na Europa Ocidental e Oriental. Para facilitar a administração do império, Carlos Magno dividiu as regiões em condados administradas pelos cônjuges. Para fiscalizar a atuação dos cônjuges foi criado o cargo de Missi Dominici, funcionários enviados para fiscalizar os territórios. Carlos Magno foi um habilidoso guerreiro, político e estrategista, e por meio de suas campanhas militares conquistou diversos territórios, criando um vasto império, o qual reunia parte da Europa Ocidental e Central nos territórios dos países da França, Espanha e Itália. Ele participou de diversas batalhas, das quais se destacam a Guerra da Aquitânia, a Guerra da Lombarda, a Guerra da Saxônia e a Guerra da Bavária. Foi assim que lutou bravamente contra o paganismo na Europa, convertendo-os em cristãos e estendendo cada vez mais o seu domínio, o que gerou diversas batalhas de diferentes povos, como os mouros, bretões, eslavos, hunos, frísios, dentre outros. No ano 800 foi coroado imperador pelo Papa Leão III. Assim, a Igreja Católica pretendia unificar a Europa sob o comando de um monarca cristão, restaurando a glória do Império Romano. No entanto, essa unificação não foi possível. Após a morte de Carlos Magno em 814, seu filho, Luís o Piedoso, governou até 840. A partir de então, o Império foi dividido em 3 reinos distintos, através do Tratado de Verdun. Vale ressaltar que as invasões e a constituição dos reinos bárbaros provocou a ruralização da Europa e a concentração do poder nas mãos dos senhores de terra. Posteriormente, isso foi determinante para o surgimento do feudalismo. Nos séculos 8 e 9 ocorreu um movimento de renovação cultural no Império Carolíngio. Esse movimento, conhecido como Renascimento Carolíngio, se caracterizou pelo incentivo à atividade intelectual, à arte e pela criação de centros educacionais e culturais. Na área educacional, o monge Alcuino foi o responsável pelo desenvolvimento do projeto escolar de Carlos Magno. A manutenção dos conhecimentos greco-romanos tornou-se o objetivo principal. As escolas funcionavam junto aos mosteiros, aos bispados ou às cortes. Nelas eram ensinadas as 7 artes liberais: aritmética, geometria, astronomia, música, gramática, retórica e dialética. A arte sofreu uma grande influência das culturas grega, romana e bizantina. Destacam-se a construção de palácios, igrejas e a criação de iluminuras, livros pequenos com muitas ilustrações e detalhes em dourado. Iluminura é um tipo de pintura decorativa aplicada às letras capitulares dos códices de pergaminho medievais. O termo se aplica igualmente ao conjunto de elementos decorativos e representações imagéticas executadas nos manuscritos, produzidos principalmente nos conventos e abadias da Idade Média. A sua elaboração era um ofício refinado e bastante importante no contexto da arte do medievo. Feudalismo foi um tipo de organização política, social e econômica que caracterizou a Europa em boa parte da Idade Média. As invasões bárbaras e a queda de Roma fez com que muitos romanos abandonassem as cidades e fossem morar em propriedades rurais. Estas propriedades, denominadas de vilas, deram origem aos feudos. Muitos camponeses buscavam proteção e trabalho nesses locais. Os senhores da terra, em troca, pediam parte de sua produção agrícola. Esta relação de trabalho ficou conhecida como colonato. Com o tempo, o poder foi ficando concentrado nas mãos dos senhores de terra, que administravam suas vilas de forma que achavam melhor. A agricultura era praticamente a única atividade econômica. Podemos dizer que o feudalismo foi um sistema criado a partir da fusão dos costumes dos povos romanos e germânicos. O feudo era a unidade de produção do feudalismo e estava sob o domínio de um senhor feudal. Alguns historiadores consideram que o tamanho de um feudo variava entre 120 a 150 hectares. Geralmente, o feudo era dividido em manso senhorial, manso servil e manso comunal. Também contava com uma igreja ou uma capela para orações. O manso senhorial era de uso exclusivo do senhor feudal. O manso servil era a parte arrendada aos servos. E o manso comunal eram as terras comuns a todos, como bosques e pastos.
Os servos eram convocados para trabalharem de 2 a 3 dias por semana na terra do manso senhorial, sendo que toda a produção ali era destinada ao senhor feudal. A rotação de culturas era uma técnica agrícola que alternava de maneira ordenada e planejada diferentes culturas em uma mesma área em um dado período. Essa técnica de plantio tem como objetivo a conservação do solo e a consequente redução de sua exaustão. O sistema feudal funcionava através da concessão de terras entre nobres, que entre os bárbaros germânicos eram chamados de comitatus. Um senhor de terra chamado de sucerano concedia a terra a outro, chamado vassalo. Ao receber a terra, o vassalo jurava fidelidade ao seu sucerano. Suceranos e vassalos estavam ligados por obrigações, pois os vassalos deviam serviço militar ao sucerano. Este, por sua vez, oferecia proteção militar ao vassalo. Neste sistema, um grande proprietário de terras podia ter vários vassalos. Abaixo dos vassalos estavam os camponeses, que recebiam terra e proteção. Ofereciam em troca o seu trabalho. A cerimônia de entrega das terras de sucerano para o vassalo era chamada de homenagem. A sociedade feudal era composta de 3 grupos principais: o clero, que era da ordem dos oratório, a nobreza, que era da ordem dos belatório, e os camponeses, que eram da ordem do laboratório. Havia um discurso considerado ideológico que dizia que cada grupo tinha um papel específico na sociedade. Assim, cabia ao clero rezar e assegurar a salvação, cabia à nobreza lutar para defender a população e cabia ao camponês trabalhar para o sustento de todos. A posição social não dependia totalmente do nascimento. A igreja possibilitava alguma forma de ascensão e mobilidade, ainda que pequena. A Igreja Católica detinha 2/3 das terras medievais, sendo considerada a grande proprietária de terras. Exerceu grande poder político e social. A nobreza era composta pelos senhores feudais, a hierarquia tinha o rei no topo. Em seguida vinham os senhores com títulos como duques, condes, viscondes, entre outros. Depois vinham os barões e, por fim, os cavaleiros. Os camponeses eram chamados de servos e estavam ligados à terra. Para viver no feudo, ofereciam sua força de trabalho aos senhores. Um grupo de camponeses chamados vilões não estavam presos à terra. Descendentes dos pequenos proprietários de terras romanos, os clientes, os vilões entregavam suas terras em troca de proteção. O servo tinha uma série de obrigações com os senhores e a igreja. Entre as principais podemos destacar a corvéia, que consistia em trabalhar alguns dias por semana na terra do senhor feudal. A talha consistia em entregar parte da produção para o seu senhor feudal. E a taxa da banalidade consistia em pagar uma taxa para usar equipamentos do feudo. A taxa da mão morta, por sua vez, consistia em pagar uma taxa em caso de falecimento do pai de família. Aí vocês pensam, nossa, tinha que pagar muito imposto, muitas taxas. Devia ser horrível naquela época. Sim, era horrível naquela época. Mas uma coisa que ainda continua até os dias de hoje é justamente pagar impostos e pagar taxas. A gente paga taxa de pedágio para poder atravessar uma ponte. A gente paga vários outros tipos de impostos. A gente paga o cartório para se casar, a gente paga certidão de óbito quando o falecido morre também, a gente paga pelo funeral. Então, os impostos é algo que vai sempre permanecer existindo. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.